Então, gente, hoje eu vou estar lendo com vocês a segunda multiplicação dos pães e vou estar comentando alguns versículos aqui com vocês. Eu já me conto com a minha Bíblia, eu peço que você também pegue a sua Bíblia para estar me acompanhando em Mateus capítulo 15. Vou estar lendo do versículo 29 até o versículo 39, tá bom? Vou ler aqui com vocês e vou comentar alguns versículos. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, partiu-os e entregou-os aos discípulos, e aos discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. Então a gente vê Jesus aqui, gente, à beira do mar da Galileia, e depois ele subiu ao monte, se assentou e tinha uma multidão que estava acompanhando Jesus. Então preste atenção, gente, a gente vê que tinha um povo com Jesus e Jesus estava ali com os discípulos, tá? E presta atenção no versículo 32, eu quero só atenção. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. O que acontece, gente? Tinha uma multidão que estava acompanhando Jesus há 3 dias e Jesus sabia muito bem que se mandasse eles embora, né, eles vinham, né, morrer de fome no caminho para casa, porque Jesus sabia que eles não tinham mantimento, eles não tinham alimentos para se alimentar, né, ao voltar para o destino deles, né? E você consegue perceber aqui, gente, que houve um teste, porque Jesus ele não queria mandar o povo embora com fome, porque Jesus sabia da situação. Então você consegue entender que Jesus sabe a situação daqueles que acompanham ele. Jesus conhece a sua situação quando você está com ele no caminho. Você pode ter certeza que Jesus ele não vai deixar você desfalecer no caminho. Ele não vai, porque ele conhece a sua situação quando você caminha com ele. Então aqui a gente já consegue ver que Deus ele conhecia a situação do povo que estava ali com ele. Nesse versículo 32 a gente consegue perceber isso. E mais uma vez no versículo 33, olha o posicionamento dos discípulos. Presta atenção. E seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Lembra que eu falei com vocês que a gente está lendo a segunda multiplicação dos pães? Presta atenção, gente, já houve a primeira multiplicação dos pães. E os discípulos se encontravam ali presentes, né? E os discípulos já tinham testemunhado, né, a primeira multiplicação dos pães. Então a gente consegue compreender que os discípulos eles passaram pelaquela multiplicação dos pães, fora outros milagres que eles já tinham visto de Jesus. Mas ainda assim, existia uma cegueira espiritual. Eles não entendiam que Jesus poderia tomar conta da situação e alimentar o povo novamente. Eles já tinham entendido o agir, já tinham entendido prosseguir, os milagres que Jesus tinha feito, eles já tinham testemunhado isso e ainda assim existia uma cegueira espiritual, gente. Então você consegue ver que mesmo os discípulos estando presentes ali com eles falavam aqui, ó: Onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? E Deus ele age em nossa vida diversas vezes e a gente às vezes fica com uma dúvida: como que vai ser a situação, né? Como que eu vou enfrentar aquela situação? Presta atenção, gente, se você já viu agir de Deus
o agir de Deus, né, e se Deus já vinha atuando na sua vida, para que você vai duvidar? E simplesmente, né, os discípulos se encontravam com Jesus, viam Jesus atuando ali nos milagres e ainda assim se perguntavam como que a gente vai alimentar tanta gente sabendo que tinha Jesus ali para poder tomar conta da situação. Então a gente já vê, gente, um aspecto de cegueira espiritual. A gente já consegue ver isso, gente, porque mesmo os discípulos testemunhando, né, a primeira multiplicação dos pães e, né, os outros milagres de Jesus, ainda existia, né, uma cegueira espiritual, né, pois o posicionamento deles era: a situação está na mão de Jesus. Se Jesus não deixou o povo ir embora, sabendo que o povo precisava de alimento, é óbvio que Jesus ia tomar conta da situação. Então, como discípulo, né, a gente não tem que ter esse pensamento de cegueira espiritual, né? A gente tem que entender, né, que a situação está na mão de Deus, tá bom? A gente consegue perceber, né, que houve a cegueira espiritual aqui nesse versículo 33. Aí presta atenção no versículo 34, tá, gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. 37. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pão que sobraram. Presta atenção comigo, gente. Os discípulos, eles disseram assim para Jesus: a gente tem 7 pães e alguns peixinhos. Então os discípulos falaram para Jesus o que eles tinham. Mas você consegue perceber, gente, que, olha o versículo 36, ó, presta atenção. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu e os entregou. Concorda comigo que Jesus tirou da mão dos discípulos o que eles tinham? Concorda comigo, gente? Jesus, ele tirou o que os discípulos tinham ali, que eram 7 pães e alguns peixinhos. Jesus foi lá e Jesus tirou. Concorda comigo? Foi lá e tirou. Mas vocês percebem, gente, que quando Jesus tirou, ele entregou novamente. Entende, gente, que quando Jesus tirou o peixe e tirou os pães dos discípulos, Jesus entregou. Mas quando Jesus entregou, ele entregou de forma multiplicada. Você consegue compreender, gente, que às vezes, né, você pode estar percebendo: eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, estão tirando isso, estão tirando aquilo da minha vida. Mas você entende que quando foi tirado dos discípulos, foi entregue de forma multiplicada, foi entregue de forma maior, foi entregue mais volume. Você consegue perceber que quando as coisas saem da nossa vida e quando elas voltam de forma multiplicada? Conseguem compreender isso? Que quando Jesus ele tira, ele entrega de forma multiplicada? Você vê, né? Às vezes você era jovem, né? Você sonhava em ter uma moto e por ser jovem você trabalhou, conseguiu uma moto e repentinamente vieram e roubaram essa moto. E hoje, né, você é um pouco mais velho, você tem 3, 4 motos. Você consegue compreender, né, que tem situação que às vezes a gente vai perder para receber de forma multiplicada no futuro, e o único que pode fazer isso é Deus. O único que pode tirar da sua vida e entregar de forma multiplicada é Deus, porque Jesus ele teve que tirar dos discípulos para depois entregar para os discípulos novamente. E vai ter um momento da nossa vida que Deus vai tirar coisas da nossa vida para entregar mais à frente, só que de forma multiplicada, para que ocorra a multiplicação, gente. Porque foi tirado dos discípulos e foi entregue de forma multiplicada para que houvesse multiplicação. E olha o versículo 37. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pães que sobraram. Esse é o versículo 37. E ainda sobrou. E ainda sobrou, gente. Então, se você acha que você está passando por um momento de perda, entenda, gente, que Jesus, Deus, ele vai tirar coisas da sua vida.
Mas quando Deus tirar, entenda, gente, quando você receber de volta dele, vai ser de forma multiplicada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer entrega. Depois que Jesus ele entregou novamente os pães e os peixes de forma multiplicada, houve entrega para o povo poder estar se alimentando. Então você tem que entender que o que você recebe de forma multiplicada e o que Deus vai te entregar para você de forma multiplicada vai ser para você fazer entrega. Aqui a gente fala da segunda multiplicação dos pães. E a terceira multiplicação dos pães começa com quem? Me diz aí. Por que começa a terceira multiplicação dos pães, gente? Eu deixo aqui para você poder estar refletindo aqui nesse vídeo. Essa passagem de Mateus 15, do capítulo 29 até o capítulo... do capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 39, gente, é essencial para a gente poder estar refletindo sobre isso. Porque às vezes você pode estar pensando, eu só estou perdendo nessa vida, eu só estou perdendo dinheiro, eu perdi meu emprego, eu perdi minha moto, eu perdi meu carro. Mas você tem que entender, gente, que vai ter um momento que Deus vai estar tirando as coisas da nossa vida para no futuro entregar de forma multiplicada, para que dessa forma a gente possa fazer entrega, para que dessa forma a gente possa também estar entregando. Porque se Deus vai estar te entregando algo de forma multiplicada, é para você poder fazer essa entrega, para você poder estar alimentando. Porque Jesus tirou o pão, Jesus tirou o peixe, entregou de forma multiplicada para que houvesse entrega, gente. Então, o que você vem recebendo, né, é algo que não tem que ficar apenas para você. A prosperidade que Deus vem dando para a sua vida é algo que tem que ser compartilhada também. O seu conhecimento que Deus vem multiplicando tem que ser compartilhado. Esse é o intuito desse vídeo também, fazer você compreender isso. O conhecimento que Deus vem trazendo para a minha vida de forma multiplicada, eu venho compartilhando, eu estou fazendo isso aqui nesse vídeo através dessa palavra, para que haja entrega e para que você também possa estar realizando isso. Entenda uma coisa, gente, quando Deus tira da sua vida, Ele vai te entregar depois, no tempo dele, na hora dele, quando Ele quer, não na sua, mas quando, né, for entregue novamente para você, vai ser de forma multiplicada, para que dessa forma haja entrega. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Esse foi o comentário aqui em Mateus 15, do versículo 29 até o versículo 39. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem, tá? E comenta, né, aqui nesse vídeo também o que você achou, tá bom, gente? Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.